Boa noite. Está chegando ao fim a semana que mudou a história do nosso tempo. O ataque aos Estados Unidos vai marcar o século que começa e dar um novo rumo às nossas vidas. A mais de 7.000 quilômetros de distância, as torres gêmeas desabaram também sobre nossas cabeças. No Globo Repórter de hoje, as cenas que você ainda não viu. Nossos repórteres entram na área proibida, onde só as equipes de socorro avançado podem chegar. O programa começa com uma imagem inédita. Dentro de uma ambulância, vamos acompanhar a dramática jornada da brasileira que socorre os feridos. Uma paulista que fala em milagres. Eu pensava que era um pesadelo que eu estava vivendo. Uma coisa horrenda. Nós chegamos no local, eu não sabia o que me esperava pela frente. No meio da tragédia, a luz. O resgate a tempo de salvar vidas. Ao volante da ambulância, uma das primeiras paramédicas a chegar ao World Trade Center. Depois dos atentados, a brasileira Lee. Há 17 anos nos Estados Unidos, ela nunca viu nada igual. Um choque atrás do outro, um choque atrás do outro. E quando nós chegamos no local, foi uma coisa assim, eu tive a impressão de que eu estava passando assim, no final de uma guerra terminou e só eu que andava ali. O pior ainda está pela frente. Ainda há milhares de mortos sobre os escombros. E Lee faz parte da equipe que vai retirar os corpos. Impressionante a altura que tinha de poeira, de cinza. Os carros na polícia todo arrebentado, com os estilhaços que caíam. Meu primeiro paciente foi um menino que trabalhava no 82º andar. Ele, na hora das sirenes, ele começou a correr e ele tropeçou na escada e quebrou a perna, quebrou o tornozelo, pisotearam o menino todo. E ele estava em choque. Nesse momento ele falou, por favor, eu preciso falar com a minha mãe. Eu preciso falar com a minha mãe, ele falou. Você acredita que eu consegui a chamada para a mãe dele? Eu atribuí isso como um milagre daquela pobre mãe, coitada, que estava indo para o World Trade Center, sabendo que aquele filho estava naquela altura. Depois de um trauma desses, como fica a vida de quem se sentia seguro na maior potência do mundo? Fazer? Continuar nos Estados Unidos ou voltar ao Brasil? 30 brasileiros vivem neste condomínio com vista para o sul de Manhattan, mas o atrativo principal, o World Trade Center, desapareceu. As duas torres ficavam bem ali, onde agora só tem fumaça. Do grupo, 2 não voltaram para casa. Eles trabalhavam no 105º andar do primeiro prédio atingido. Também trabalhava lá o economista Larry Pinto de Faria Júnior. Larry, voltar para esse lugar aqui e ver essa vista hoje, o que é que isso traz para você? Bom, a primeira vez que eu tive coragem de olhar para a vista foi hoje. Nos últimos dias eu não saí de casa, não olhei para lá. Mostra onde era. Era exatamente ali onde é que está saindo aquela fumaça, no meio daqueles 2 prédios se erguiam as 2 torres que eram cartão postal de Nova York, né? Em qual das 2 torres você trabalhava? Eu trabalhava na torre número 1. Que foi a primeira a ser atingida pelo avião. E como é que foi quando começou? Bom, eu estava no telefone, estava falando com alguns clientes, quando a gente ouviu aquele estrondo e um choque muito forte, que eu, naquele momento, pensei que o prédio fosse cair. Virei para trás, larguei o telefone, peguei a minha bolsa e já fui direto para a saída de emergência. Eu só fui saber que era um avião que tinha batido no prédio 1 hora depois. E como é que estavam os bombeiros?
Olha, essa é uma das partes mais tristes de toda a história, porque quando a gente estava descendo, eles vinham subindo, e muito educados, muito atenciosos e procurando manter todos nós calmos. Então vocês têm 10, 15 minutos até o solo, fiquem tranquilos, não tem fumaça, lá embaixo está bom, e eles tudo subindo. E eles subiram para não descer mais, né? Foram dois momentos de pavor. O momento de pavor foi quando do choque do avião, e o segundo momento foi essa hora que desabou e veio essa nuvem e aquela massa humana correndo. Foram os dois momentos que eu tive realmente medo. Larry e os amigos passam o dia ao telefone buscando informações sobre os desaparecidos. Anne-Marie Ferreira e Ivan Barbosa trabalhavam numa corretora que ocupava alguns dos andares mais altos do World Trade Center. Só essa empresa tem mais de 1000 funcionários que desapareceram. A cada dia diminui a chance de que sejam encontrados com vida sobre os escombros. Anne-Marie Ferreira e Ivan Barbosa continuam desaparecidos. Alexandre, o marido de Anne-Marie, e Valéria, a mulher de Ivan, não estão em condições de falar. Obviamente eles estão emocionados, eles estão tentando ser fortes e manter esperança enquanto houver possibilidade de a gente ter notícias boas. É o que a gente está tentando compartilhar com eles e manter a esperança até onde a gente puder e, se Deus quiser, ter boas notícias. Para os irmãos Valdir e Sidney Cruz, nos Estados Unidos há 15 anos, a vida aqui nunca mais será a mesma, depois que Sidney escapou por pouco ao ataque ao World Trade Center. Se eu tivesse perto do elevador 2 minutos, tivesse voltado a pegar minhas coisas... Sidney estava no segundo prédio atingido. Pessoas gritando, ninguém conversava, ninguém falava, estava todo mundo gritando, chorando, pessoas sem roupa na rua, totalmente destroçadas, sangue, corpo de bombeiro, policiais, totalmente branco, como se fosse a Segunda Guerra Mundial. Eu nunca estive, mas eu vi filmes e eu acredito que era exatamente o mesmo cenário, só que era a realidade. Você não consegue esquecer isso. Toda hora. Você ficou tempo dormindo, não existe como. E agora, quando a poeira assentar e as cicatrizes da tragédia estiverem fechadas, como vai ficar o sonho de quem veio do Brasil para fazer a América? Não me fica a falta de segurança, medo, vontade às vezes de voltar para o Brasil. Você está andando na rua, está ouvindo televisão, não existe como você fugir disso. Não existe como fugir disso. E eu fiquei muito feliz de não ter que nem pegar num brasileiro, porque seria uma dor muito grande levar um brasileiro com uma perna quebrada, em gritos ouvindo falar minha própria língua, o cara dizendo, oh meu Deus, veja o que aconteceu comigo. Eu acho que seria uma dor muito grande para o meu coração. Eu acho que teve gente que viveu momentos muito piores do que o meu, sabe? Eu vivi um momento difícil, mas teve gente que pior. E eu acho que a gente tem que olhar até isso e dizer, pô, graças a Deus eu estou aqui, eu estou bem, eu estou feliz, salvo. Eu acho que é isso que importa, né? De onde saíram? Onde aprenderam a voar os homens que lançaram aviões contra as Torres Gêmeas de Nova York? Aeroporto de Boston, manhã de terça-feira. 2 Boeings preparados para o embarque. Destino, Los Angeles. Mas o rumo da viagem seria outro. O que viram os passageiros? Quem buscou a janela encontrou a cidade de Nova York iluminada pelo sol. Foi o último olhar. E na cabine de comando? Só lá as torres eram visíveis, cada vez mais perto.
ajuda a fazer essa reconstituição é Henrique Seta. Eu vou há quanto tempo? Em computador, né? Vou, senão a gente foge um pouquinho da realidade. Eu vou há mais ou menos uns 10 anos. Advogado por profissão, aeronauta por hobby. Ele passa as noites aprendendo a voar. O equipamento, as manobras, são todas reais, mas no computador, né? O simulador é doméstico, um programa de computador que qualquer criança poderia comprar. Numa emergência, o senhor pousaria uma aeronave? Eu pousaria. Lapenda, outro amante da arte de voar, foi mais longe. Decolou da tela do computador para o espaço aéreo americano. Não há o menor problema, não há a menor dificuldade. Sendo em qualquer escola, faz o seu curso em 3, 4 meses. Brincando. Ele usou a internet para se matricular numa escola de aviação nos Estados Unidos. E conseguiu, com passaporte brasileiro e um visto de turista apenas. Você voou no espaço aéreo americano sozinho ou estava sempre acompanhado? Não, sempre sozinho. Lá é completamente diferente daqui em termos de liberdade de voar. Você voa os Estados Unidos inteiros sem rádio. Você não precisa ter rádio. Não é obrigatório fazer plano de voo. Ele fez o que qualquer estrangeiro poderia ter feito, inclusive os árabes, suspeitos de terem atirado os Boeings de passageiros contra as Torres Gêmeas de Nova York. A Microsoft anunciou hoje que as Torres Gêmeas não aparecerão mais no espaço aéreo de Nova York no seu programa de simulação de voo. A mensagem que a médium brasileira diz ter mandado ao presidente dos Estados Unidos. Ela teria previsto os ataques a Nova York e Washington daqui a pouco. Ficção ou realidade? Quanta gente se confundiu quando o segundo avião apareceu ao vivo pela TV? O ataque a Nova York estava escrito no livro dos profetas? Porque a cidade dos sonhos é também o cenário dos maiores pesadelos do cinema. A potência mundial à sombra de um inimigo desconhecido. Roteiro de quantos filmes? Dessa vez, o terror real ganhou dimensão cinematográfica. Maiores símbolos de poder do planeta ruína, ao vivo. O que não é ficção agora? A angústia mal enquadrada. Pavor sem cortes. Via satélite. Para o mundo todo. Minha primeira reação foi de não acreditar. Era uma coisa tão absurda, achei que era uma brincadeira. Fantasia superada pelo horror da realidade. Cenas que se confundem na tela e na vida. É uma tragédia de proporções gigantescas. Esta
Essa tragédia pode ser a pior da história de Nova York, a mais devastadora. As autoridades não estão divulgando os nomes dos mortos. Uma tragédia como esta não será esquecida tão cedo, não só pelos americanos, mas talvez em vários outros países. Cartas de condolência foram enviadas por líderes do mundo inteiro. A capital dos mais sedutores sonhos americanos, vítima do maior e mais violento atentado terrorista da história da humanidade. O palco dos maiores pesadelos do cinema, vulnerável como na ficção. Previsões superadas pelo imprevisto. Como naquela noite, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. 1938. 6 milhões de pessoas ouviam a transmissão de rádio. O que é isto? Tem um jato de fogo jorrando do espelho e vai em direção aos homens que estão avançando. Acertou a cabeça deles. Muita gente acreditou que os marcianos estavam mesmo invadindo o planeta. A novela de Orson Welles causou pânico real em Nova York. No dia seguinte, ele voltou à rádio para desmentir a história e pedir perdão. Nesta semana, o ataque era de verdade. Mas custamos a acreditar. O terror a bordo de aviões comerciais. Não acreditei, porque eu atingi os Estados Unidos, uma das maiores potências mundiais, né? O prédio começou a cair, né, desabar, aquilo foi as pessoas se jogando, uma coisa realmente, o fim do mundo mesmo, o fim do mundo mesmo. Depois dos atentados desta semana, supostas profecias começaram a circular pela internet. Previsões sombrias e até um alerta para a Casa Branca, que teria partido daqui do Brasil. Uma médium brasileira diz ter mandado uma carta para o presidente americano. Esta é a cópia, com a previsão de uma catástrofe. O alerta da Fundação Cacique Cobra Coral teria sido enviado na segunda-feira da semana passada. A médium Adelaide Scritori, que diz incorporar o espírito de um cacique, recomendou a necessidade urgente de um controle rigoroso do espaço aéreo norte-americano, especialmente em Nova York e Washington, durante a primeira quinzena de setembro. A carta diz ainda: pela manhã será visto grande fogo, estrondo e claridade. Para o norte haverá gritos e morte. A 45 graus, o céu queimará, com o terror a aproximar-se da grande cidade nova, e de imediato uma grande chama se derramará. E um último conselho: evite pernoitar na Casa Branca durante os dias 11 e 12 de setembro. Os atentados ocorreram dia 11. Nós tentamos contato com a médium Adelaide Scritori, mas ela nunca deu entrevista, sob a alegação de que não quer se promover com as previsões. Nós enviamos pelo correio por se tratar de um assunto confidencial e de muita importância, e o comprovante está aqui. Esse texto, Terror em Nova York, foi criado dia 3 de agosto de 2001, às 2 horas e 27 minutos da madrugada. Modificado dia 3 de agosto de 2001, às 2 horas e 29, quando foi feita a correção. E acessado hoje, 13 de setembro de 2001, pela primeira vez. O assessor da médium brasileira diz que novas mensagens já foram enviadas à Casa Branca e que o espírito do cacique Cobra Coral mandou um alerta para outro chefe de Estado, o primeiro-ministro britânico Tony Blair. O mês que feriu a América já manchou a história de horror. Jogos Olímpicos de Munique, 1972. Homens encapuzados atacam a delegação de atletas de Israel. O conflito acaba com a morte de 11 reféns, um policial alemão e 5 terroristas do grupo que ficou conhecido como Setembro Negro. Um ano depois, a sede do governo do Chile é bombardeada. Um chefe de Estado morto. O presidente chileno Salvador Allende foi tirado do poder. 11 de setembro de 73. Ano em que Nova York inaugurava 2 torres gêmeas. Elas iriam ruir 28 anos mais tarde, na manhã de um dia 11 de setembro. Tensão ou alívio? O que sentiam os passageiros que embarcaram no primeiro avião brasileiro a deixar Miami ontem à noite? Nosso repórter estava no voo
Ele foi um dos muitos estrangeiros impedidos de voltar para casa por causa do ataque e testemunhou o primeiro dia de medo no Império Americano. No dia em que todos os aeroportos e fronteiras dos Estados Unidos fecharam, eu estava aqui em Miami. De passagem, seria só por um dia e meio. Acabei conhecendo uma cidade que parecia esperar por um daqueles furacões típicos do verão da Flórida. Mais de 50 shopping centers, em plena terça-feira, fechados. Circulando por aqui só a polícia. Quilômetros e quilômetros de autoestrada dentro de Miami, vazios. O centro da cidade, conhecido paraíso das compras baratas, ficou abandonado. Terça-feira, o dia em que Miami se preparou para a guerra. Tudo trancado. A polícia trancou a cidade. Onde havia prédio alto, possível alvo de míssil com gente dentro, havia polícia bloqueando o acesso. Polícia que não poderia ser filmada. Gentilmente, o policial me aconselha a ir descansar. Mas eu não estava nem um pouco cansado, estava aflito para entender o que se passava em Miami. O meu carro, então, seguiu em busca de pessoas, claro, rumo a Miami Beach, a orla marítima, área de badalação, onde sempre a música alta havia a sensação de que o lazer desmoronou assim que caiu a primeira torre lá em Nova York. As TVs nos bares, viciadas em esporte e clipe de música, rapidamente se viciaram em tragédia. A moça e o rapaz, os dois de Nova York, de férias em Miami, tentavam relaxar para não chorar. Martin diz que gostaria de estar lá, mas está de férias e sem relaxar. No meio de tanta sensação ruim, estava Rui. Crescido em Brasília, típica história de brasileiro que chegou sem nada e achava que tinha tudo nos Estados Unidos. O sonho americano se torna um pesadelo americano. Porque nesse momento eu tenho certeza que muitos brasileiros estão querendo voltar para casa. Então o sonho americano desaba. Despenca sobre a família inteira. A mulher Raquel, a sogra, Dona Nilza, por enquanto ainda não assusta a filhinha Hassana, que há 2 semanas nasceu no país que era considerado ideal pelo pai. Quando acontecem coisas como essa que aconteceu hoje, a gente tem a sensação imediata que a gente está vivendo no pior país do mundo. Não existe nenhum país que seja bom numa situação de guerra. Eu também pensei, quero ir embora, né? Quero ir embora, quero voltar para minha terra, lá não tem isso. O que segura o casal é o emprego de Rui. Ele é vendedor de equipamentos eletrônicos. Conseguiu um bom padrão de vida, mas não tem conseguido vender depois da fatídica terça-feira. Os compradores sumiram. O que todos os brasileiros queriam era o fim da calmaria. Calmaria apenas aparente. E o recomeço da correria cotidiana. O dia seguinte, em Miami, teve gosto de normalidade. Normalidade também aparente. Os prédios continuam no lugar, gente, trabalho, entrega de pizza. O que não falta é brasileiro correndo contra a temperatura da pizza pelas ruas de Miami. Branca é uma carioca bem disposta, caminha 3, 4 quilômetros por dia, saúde plena aos 19 anos. Também exercita os braços na cozinha preparando a massa. E ainda assim não extravasa a atenção. Tá tudo muito esquisito ainda, ninguém sabe o que vai acontecer. A presidente da Câmara de Comércio Brasil-Flórida faz previsões econômicas. Louana Oliveira é brasileira, mora em Miami há 6 anos. Na área de negócios, obviamente que muita gente vai se sentir um pouco abalada de estar aqui ou não estar aqui, mas isso passa. Daqui uns 2, 3 meses é business as usual. Negócios de rotina, no caso, significam o seguinte: manter o Brasil como o principal parceiro comercial do estado da Flórida. Mas, cá para nós, a grande maioria dos brasileiros em Miami só tem tido cabeça para sonhar com aquela direção ali, a de casa. E eu, depois de 2 dias em que o aeroporto de Miami esteve fechado, tive o privilégio. Miami Rio, sem escala, o primeiro voo brasileiro que saiu dos Estados Unidos desde a proibição da última terça. Era difícil de achar alguém que não estivesse ansioso por falar, simplesmente dividir experiências. Passou até do lado da FBI, então estava a maior movimentação. Aí a gente ficou super preocupado.
hotel aguardando uma programação que as coisas amenizassem para a gente vir embora. Alugamos um automóvel em Boston e viemos dirigindo eu vim dirigindo 24 horas e o Maurício 4 horas, ao total de 28 horas, desde Boston até, eu saí às 2 da tarde de Boston diante de ontem, cheguei às 6 da tarde de ontem no aeroporto para pegar esse voo. O aeroporto está com mais segurança, eu sei que eu tô com menos medo, eu sei que vai estar tudo seguro. Finalmente, voo no chão. Pés no chão. O pesadelo americano, para nós, os recém-chegados, vai dar uma trégua. Eles foram os heróis que chegaram depois e salvaram muitas vidas. Quem não chorou pelos bombeiros que morreram junto com as vítimas do ataque? Veja daqui a pouco. Um dos maiores acidentes de trabalho da história. Num único dia, os bombeiros de Nova York perderam 350 homens. Quase 10 vezes o número de bombeiros mortos em ação nos Estados Unidos durante todo o ano passado. Quando todos fogem do perigo, eles vão na direção contrária. O risco é missão. A vida nas mãos, a recompensa. Terça-feira passada, quando os prédios gigantescos começaram a desabar, uma certeza: eles estavam lá. Mais de 300 bombeiros podem ter morrido. Uma tragédia sem precedentes em qualquer lugar do mundo. Isso é muito emotivo. Você consegue ver isso de novo? Eu tenho que ver porque eu faço lembrar a minha vida, a vida profissional que eu levei. Seu Hamilton foi bombeiro a vida inteira. Quando tinha apenas 21 anos, foi protagonista principal no incêndio que marcou a história do Rio de Janeiro. Cinelândia, edifício Astoria, 38 anos atrás, num prédio cheio de escritórios, centenas de pessoas já tinham começado o expediente. Mas às 9h40 da manhã, um incêndio que começou lá no 15º andar transformaria seu Hamilton num herói reverenciado na cidade. O fogo tinha se espalhado em minutos. Nas janelas, dezenas de pessoas em desespero. Dentro do prédio em chamas, o bombeiro Hamilton, sozinho, resgatava as vítimas. Por cordas, elas chegavam ao prédio vizinho, onde estavam os outros bombeiros. É o menino que o senhor salvou, né? O carinho de menino, a paga do bombeiro herói. Num incêndio dessa proporção, só 4 pessoas morreram. O bombeiro Hamilton salvou 19. Carregava nas costas pelas escadas até chegar numa janela segura. Mas o senhor conseguiu resistir no meio do fogo aqui, numa fumaça, não é calor? Fumaça, a gente vai resistir no que eu tinha um lugar que eu molhava, eu tinha um lenço. Eu molhava e respirava e foi dando. E conforme foi, aquela fumaça foi se abrandando, foi abrindo, então nos facilitou o trabalho. As imagens de Nova York, o destino de colegas que ele nunca viu, comoveram o bombeiro aposentado. Me passou pela cabeça, quais são os seus sentimentos, assim, olhando aquelas imagens? Eu estou dispondo a você que eu sou um elemento frágil nesse ponto, eu sou muito emotivo. Aquilo cortou meu coração, que a intenção deles é como a nossa aqui. O mais inusitado, o mais chocante. Os aviões atravessam as paredes do World Trade Center. Poucos lembram, mas 13 anos atrás, um piloto brasileiro viveu uma situação semelhante. A primeira coisa que o sequestrador tinha falado para mim é que queria jogar o avião em cima do Palácio Planalto.
O Boeing da VASP, com 98 passageiros, foi sequestrado minutos depois de sair de Belo Horizonte. Ia para o Rio de Janeiro. O sequestrador matou o copiloto e feriu 2 tripulantes. Eu não sei como ele não me matou, porque ele botou a arma nas minhas costas. Quando você se recusou? Não, quando eu entrei na cabine, ele botou a arma nas minhas costas, não sei como ele me matou. O piloto Fernando Murilo da Silva foi obrigado a desviar para Brasília, mas achou um jeito de enganar o sequestrador. Quando eu consegui chegar em Brasília, tinha algumas nuvens em Brasília, Brasília, nessa posição, por exemplo, e umas nuvens aqui. Então eu caí para a esquerda para tentar jogar a nuvem em cima do Palácio do Planalto, para encobrir o Palácio do Planalto, né? Fazer uma superposição. Eu fiz uma superposição e falei com ele, olha, Brasília está fechado, não dá para ver nada lá embaixo, não dá para ver o Planalto, não dá para ver nada. E fiquei rodando nessa posição e a nuvem encobrindo o Palácio do Planalto. O combustível estava acabando. Com a morte quase certa, o piloto tentou uma última cartada. E aí o senhor tentou então um parafuso? Então fiz um parafuso. Deve ser terrível, um parafuso com Boeing? Com Boeing, é a primeira vez que foi feito no mundo. Nem assim o sequestrador perdeu o controle. O piloto acabou pousando em Goiânia. Houve tiroteio com policiais. O sequestrador Raimundo Nonato, um maranhense desempregado, ficou ferido, mas morreria no hospital 5 dias depois. Hoje o comandante Fernando Murilo está aposentado. Dá aulas de pilotagem em Curitiba. Mesmo 13 anos depois, as imagens do sequestro continuam fortes na sua memória. A noção de morte mesmo, né? Que no meu caso eu cheguei próximo, né? Então dá a noção de morrer, né? É horrível, horrível. Foi um pesadelo, mas o trauma do sequestro deixou para ele uma certeza. Desde a primeira vez que eu falo que não foram os pilotos que fizeram. Só pessoas que foram doutrinadas para fazer isso. Só nunca teve dúvida nem no primeiro momento? Nem no primeiro momento. Até porque não seria muito lógico, né? Se ia morrer, para que jogar ali? Você é treinado para sobreviver, você é treinado para salvar a vida, para manter vivo, né? Não para matar. Não é Treinados para matar e morrer, eles assustam. Fanáticos ou loucos? Veja a seguir. Treinados para morrer. No ataque a Nova York, a face mais cruel do terror que assusta o mundo. De onde saem os homens que trocam a vida por uma causa assassina? Meninos erguem a bandeira escura do ódio. Treinam para ser o inimigo invisível, numa guerra sem campo de batalha. Tudo pela vida eterna junto de Allah. Radicais palestinos ensinam meninos entre 12 e 15 anos que a melhor forma de atingir Israel é virar homem-bomba. Mustafa, 15 anos, desenha um autorretrato envolto em explosivos. Sonha virar pesadelo para o inimigo. Ansioso pelas promessas de um martírio glorioso, por ser recebido no céu por 72 virgens e ficar ao lado dos 70 parentes que poderá levar ao paraíso. Estou pronto, diz o rapaz. Quero libertar a Palestina, fazer parte da revolução. Matar ou morrer pela pátria, pelo rei, por um Deus, sempre foi motivo de orgulho na cultura ocidental. Mas um punhado de radicais traduziu em suicídio a tática dos seus combatentes e inventou a terrível guerra dos homens-bomba.
o livro sagrado dos muçulmanos, um texto poético, traz leis em forma de versos e, como acontece com a Bíblia, há diferentes interpretações para estas escrituras. Os grupos fundamentalistas islâmicos, por exemplo, encontraram nesse texto razões suficientes para desprezar a própria vida e a dos outros. Para eles, estaria escrito aqui: virar mártir é o caminho mais curto para ver a sagrada face de Alá. As tropas explosivas do islamismo estrearam no Irã do Ayatollah Khomeini para ajudar na guerra contra Saddam Hussein. E logo vieram os Shahid, soldados da morte, para reforçar os grupos radicais do Líbano. Em 83, um fanático do Hezbollah jogou um caminhão com 6 toneladas de explosivos contra o quartel americano em Beirute. Uma fração de segundos provocou a morte de 241 fuzileiros. Os americanos viam pela primeira vez o poder de morte de quem quer morrer pela fé. Hoje, os investigadores que perseguem os autores dos atentados em Nova York e Washington apontam para Osama Bin Laden, o milionário saudita que se especializou em treinar suicidas para atingir quem ele considera inimigo do Islã. Por ironia, o terrorista cresceu financiado pelo seu maior inimigo, os Estados Unidos. Fanáticos que não representam o Islã, diz o secretário-geral do Conselho Muçulmano Britânico. Líder de quase 2 milhões de islamitas que vivem no Reino Unido, ele lembra a frase do Corão: a perda de uma vida inocente é a perda de toda a humanidade. Na Irlanda do Norte, lembra ele, há fanatismo violento, mas nem todos os católicos e protestantes são acusados por causa disso. Não se pode confundir um grupo de extremistas com a população muçulmana. Mas a influência dos fanáticos parece não ter limites. Um turbante negro repousa sobre a cabeça deste descendente de Maomé, fundador do islamismo. Hassan Nasser Allah, o líder do Hezbollah, se orgulha de ter mandado o próprio filho para a morte. O rapaz foi um dos mais de 100 guerrilheiros que já explodiram em ataques suicidas. Eles deixaram mensagens gravadas como esta: explodi para matar inimigos, por amor à pátria, pelo Hezbollah, e para me tornar herói na terra e príncipe no paraíso. Morte inútil, diz a professora de religião da Mesquita Central de Londres. Violência só gera mais violência. E se existem religiões e culturas diferentes, é porque Allah quis assim, para ensinar o homem a viver em paz e harmonia. Suicidas de suas próprias causas, os soldados da morte não conquistam céu nem inferno. Detonam qualquer sombra de razão junto com os corpos de suas vítimas inocentes. Dinheiro para reconstrução, liberdade para retaliação, alerta para os reservistas. Mas, afinal, quem é o inimigo, Pontual? Hoje, o inimigo ganhou rosto, ou pelo menos nome e nacionalidade. São 19 árabes, 7 deles pilotos. 2 eram militares da Arábia Saudita, treinados pela Força Aérea dos Estados Unidos. Para os americanos, o inimigo número 1, que orquestrou tudo, é o saudita Osama Bin Laden. Mas há um outro inimigo, ainda mais sorrateiro, é o trauma. O estrago que o medo faz na mente das pessoas. Por isso, 80 empresas de Nova York puseram psicólogos à disposição dos funcionários. O que mais preocupa é como conversar sobre a tragédia com as crianças. Mas para muitos adultos pode ser ainda mais difícil. Eu tenho visto gente grande na rua chorando feito criança. Num mundo globalizado, um atentado sempre atinge mais do que um alvo. A seguir, o que muda na economia brasileira depois do ataque terrorista? Depois do espanto, as incertezas.
Até que ponto a economia mundial vai resistir ao abalo terrorista? E o que vai mudar na vida de todos nós brasileiros? Um ataque sem precedentes ao coração financeiro do mundo capitalista. Um dos maiores símbolos da prosperidade ocidental ruindo em pedaços. A poeira ainda flutuava no cenário da tragédia, mas em São Paulo e em todos os outros centros de negócios do mundo, a perplexidade deu lugar à ansiedade. O mercado de capitais foi o primeiro a reagir e mal ao golpe terrorista. O dólar subiu imediatamente. Operadores das mesas de câmbio passaram a trabalhar com um olho nas cotações internacionais e o outro no noticiário da televisão. O mercado financeiro vive de informação, todo o destino do planeta está realmente dependendo daquilo que vai acontecer, que vier acontecer com a reação americana, e isso, sem dúvida, está sendo acompanhado para e passo. Com a Bolsa de Valores dos Estados Unidos fechada há tanto tempo, coisa que não acontecia desde a crise de 29, o mercado de ações também oscilou, na expectativa da reação dos americanos ao ataque. O foco de preocupação, acho que dia maior do mercado financeiro é avaliar a capacidade do governo norte-americano de responder de forma adequada ao ataque de terça-feira. O que eu chamo de adequado é dar uma satisfação ao cidadão norte-americano, ao mesmo tempo em que, idealmente, né, não se entre, obviamente, numa ofensiva militar que aumente a escala de violência a nível mundial. Numa economia globalizada, tudo o que acontece de importante no mundo afeta a vida de milhões de pessoas ao redor do planeta. Se o consumidor norte-americano, assustado com os ataques terroristas, decidir que é hora de diminuir o consumo e gastar menos, a já enfraquecida economia dos Estados Unidos vai perder fôlego e arrastar o resto do mundo para a recessão econômica. Frangos, soja, café, sapatos. Tudo o que nós vendemos lá fora corre o risco de perder mercado. E nessa hora de crise, mais do que nunca, o Brasil precisa do dinheiro das exportações. Nós vamos talvez ter de procurar novos nichos de mercados que estão aí à disposição em outros países, até que os Estados Unidos restabeleça novamente o seu fluxo regular com o resto do mundo. Nosso bolso também vai ser afetado com a alta do dólar. Alguns dos produtos mais corriqueiros da mesa do brasileiro podem entrar numa futura lista de aumentos. Pães e massas, por exemplo, feitos na maior parte com trigo importado. O mesmo acontece com a gasolina e todos os derivados de petróleo, como gás de cozinha, lubrificantes e embalagens de plástico. E também com aparelhos eletrônicos e produtos químicos. Nós seremos afetados em termos de atividade econômica, ou seja, do volume que a economia produz a cada ano e, consequentemente, de emprego e rendimento das famílias que dependem desta renda obtida no emprego, no mercado formal de trabalho ou em atividades do mercado informal. Para o grosso da sociedade é assim que funciona. Mas inflação e aumento do desemprego não assustam este professor da USP, especialista em economia internacional. Ele tem uma visão otimista do futuro da nossa economia. Isso é coisa de curto prazo. Todas as indicações para a economia mundial para o próximo ano são extremamente favoráveis. O repórter Jorge Pontual vive há 7 anos em Nova York e acompanhou de perto o drama que a cidade está vivendo essa semana. Pontual,
como é morar numa cidade tão fortemente machucada pela tragédia de terça-feira? E quanto tempo você acha que a cidade vai precisar para voltar à rotina? A gente vivia aqui com uma sensação de segurança total. E isso acabou. Hoje os aeroportos foram reabertos. Toda vez que um avião sobrevoava a cidade, as pessoas olhavam para o céu com medo. Tem muita gente pensando em ir embora. Mas o nova-iorquino se considera duro na queda. Vai fazer tudo para sacudir a poeira, que é muita, e dar a volta por cima.